Bem, vocês estão vendo a minha tela? Ok? Sim. Espera aqui, eu que agora não estou vendo vocês. Deixa eu voltar aqui para o meu... Ah, tá. Ok. Bom, esse foi o título que o Bruce mandou para mim. LiDAR aerotransportado, Canopy High Model e outros atributos estruturais da floresta. Eu vou convidar vocês para a gente fazer o sentido inverso desse slide, ok? Então nós vamos sair das estruturas, né? A gente vai olhar para as diferentes estruturas da floresta para a gente poder de fato enxergar qual é a grande contribuição do LiDAR e por que ele tem sido uma ferramenta extremamente relevante atualmente quando a gente pensa em sensoriamento remoto. E aí a gente passa pelo Canopy High Model e fecha sobre essa ótica do LiDAR aerotransportado. E eu acredito que o Danilo depois ele trabalhe um pouquinho com vocês outros níveis aí de informação, como por exemplo o LiDAR terrestre. Eu vou passar um pouco mais rápido nessa questão. Pensando em estrutura, então floresta para a gente é algo multidimensional, literalmente falando, né? A gente pode olhar para a floresta e descrever a floresta de várias formas. E aí a gente chama essas formas de descrever a floresta de estruturas, né? Então nós temos a estrutura horizontal, estrutura vertical, estrutura temporal, estrutura paramétrica, estrutura interna. A gente tem uma grande quantidade de formas de descrever uma floresta, ok? E a gente descreve essa floresta basicamente para a gente entender como ela é e para a gente poder relacionar com outros fenômenos. Então, por exemplo, a gente vai tentar entender a estrutura vertical e horizontal da floresta para avaliar o estágio de conservação. A gente vai tentar avaliar a estrutura paramétrica da floresta no diâmetro, por exemplo, que a gente chama de estrutura diamétrica, para descrever sobre o potencial produtivo dessa floresta. A gente vai estudar a distribuição temporal da floresta para a gente ver, para a gente poder estudar a dinâmica de turnover, a dinâmica da floresta. Então, a estrutura florestal, as diferentes estruturas, elas vão nos ajudar a tentar entender como que essa floresta é e para onde ou de onde ela está vindo, né? Então esse slide aqui eu tento trazer para vocês diferentes formas da gente analisar essa questão que a gente chama de estrutura, né? Então a gente pode estudar a regeneração natural, né, nesse slide do cantinho. A gente pode analisar a estrutura temporal, que é como essa dinâmica sucessional ocorre dentro da floresta. A gente pode analisar a estrutura vertical, né? Então a gente tem as árvores de subdossel, de dossel e emergentes. A gente pode olhar a estrutura horizontal da floresta e a gente pode olhar a estrutura paramétrica da floresta. E geralmente a estrutura paramétrica mais utilizada é a estrutura diamétrica. E aí a gente vê aqui, né, diferentes desenhos ou padrões estruturais são refletidos naquela curva que a gente conhece de J invertido ou curva de sino, né, dependendo do tipo de distribuição que a distribuição diamétrica ou de altura ou de volume vai assumir. Então eu acredito que para vocês essas estruturas elas sejam de certa forma bastante conhecidas já, né? Seja quem vai para uma linha mais produtiva, seja quem vai para uma linha mais de conservação ou ecologia, acaba esbarrando grande parte das vezes em uma estrutura, quando vai tentar descrever a floresta que ele está trabalhando ou entender o porquê que algum determinado fenômeno acontece de uma forma ou de outra, né? Então a gente sempre recorre às estruturas para que a gente possa descrever e entender a floresta, ok? De parte dessas estruturas, então a gente dependia de ir para debaixo dela para a gente estudar,
né? Então, as mais fáceis, né, quando a gente vai fazer um inventário, por exemplo, numa área florestal, as informações que geralmente a gente coleta numa ficha de campo nos permite fazer uma análise de estrutura vertical, dependendo, né, dividindo por altura as classes. Se eu interpreto visualmente a árvore, eu posso definir se ela é emergente, se ela é de dossel, se ela é subdossel, e aí fazer uma estrutura vertical. Com as espécies e com o diâmetro, número de indivíduos, eu consigo fazer a estrutura horizontal. Se eu lanço subparcela, né, uma unidade amostral menor, eu posso fazer uma estrutura da regeneração natural. E aí eu começo a trabalhar então com esses dados de campo, eu começo a entender uma série de estruturas. Só que tem uma estrutura que ela é sempre um desafio muito grande, né, que é a estrutura vertical. A estrutura vertical ela não é muito elementar de fazer ou de estudar, porque primeiro que vocês já devem, né, vocês devem ter vivido isso aí no INPA, mas grande parte dos inventários de floresta nativa não medem a altura, né, por causa da dificuldade em se obter essa variável de dentro da floresta. Então, se você não mede a altura ou se você não é capaz de fazer uma boa classificação visual de qual extrato que a árvore está, você não tem informação para fazer a sua estrutura vertical. E então grande parte dos nossos inventários, eles vão e fazem análise fitossociológica, fazem uma análise de estrutura horizontal e por aí vai. E aí a estrutura vertical sempre ficou de segundo plano nos inventários florestais, especialmente quando a gente precisa entrar com a variável de copa. Aí a coisa se torna mais complicada ainda. E aí nesse slide que eu trago para vocês, são trabalhos de campo que permitem fazer a estrutura vertical, análise de estrutura vertical. Então aqui nesse lado esquerdo da figura, vocês conseguem ver, né, aqui o desenho das copas. Então você vê como as copas elas se organizam dentro do dossel da floresta, né? Então você vai vendo aqui uma série de limites, né, perímetros de copa, e essa mesma estrutura aqui da copa, você vê o posicionamento vertical das árvores nesse quadro de cima. Então no quadro A você tem a estrutura horizontal das árvores e no quadro B a distribuição das copas no espaço. Veja como é complicado você desenhar isso. Imagina você no campo fazendo esse trabalho, né? Imagina a quantidade, o esforço técnico exigido para você fazer uma área dessa. E aí você começa a perceber que a complexidade do campo, de certa forma, ele reduz a nossa capacidade de trabalho, né? A gente tem o nosso tempo é limitado, o nosso recurso é limitado, e isso faz com que as nossas coletas de campo elas também sejam, de certa forma, limitadas quanto à representatividade da área. E aí por isso que se desenvolveu toda uma linha, né, de ciência que a gente chama de amostragem. Quando a gente reconhece que nós não temos a capacidade de fazer um levantamento de 100% da nossa área de estudo, a gente precisa, reconhecendo essa incapacidade, a gente precisa abrir mão de coletar 100% das informações e passar para uma coleta parcial através de um delineamento amostral. E aí, então esse quadro mostra o desafio que é a gente fazer uma coleta baseado um estudo de distribuição vertical de floresta. Como é complicado, e ainda mais quando a gente traz a copa para dentro do jogo. Bom, do lado direito, a gente tem uma outra forma também de avaliar a estrutura vertical, só que em perfis, né? Enquanto essa aqui eu tenho no lado, né, esquerdo aqui da imagem, eu tenho uma vontade de analisar espacialmente em 2 dimensões o comportamento das copas, nesse lado de cá eu começo a olhar para a estrutura vertical de uma forma de perfil.
E aí a gente vê, por exemplo, né, aonde estão as clareiras, as marcações em preto, né, os quadrados em preto. A gente vê onde estão os pontos mais altos das árvores. Né? Então a gente tem aqui os pontinhos, são as árvores. Então a gente vê a conectividade de uma árvore com a outra, formando um dossel. Né? Então a gente pode ver nesse diagrama, a gente vê como o dossel, a continuidade do dossel ocorre quando a gente faz um estudo desse também em campo. Né? E aqui de novo a gente percebe a dificuldade que é de fazer uma coleta dessa. Então eu tenho um transecto de 500 metros, eu preciso ir identificando os indivíduos, né? Aqui é a identificação em 2D e esse aqui em perfil. Okay? O perfil A e o perfil B. Vocês estão vendo ele aqui no nosso quadro. Então esse tipo de estudo é um estudo extremamente complicado quando a gente faz ele em campo. Né? Eu nem sei aí no INPA, professor Bruce, eu não sei, nem sei se vocês têm desenvolvido trabalhos nesse sentido. Né? Faz tempo que eu não vejo. O último trabalho que eu vi com esse tipo de diagrama foi um trabalho com as araucárias no sul do país, um professor da UDESC. Eu quase não vejo trabalhos de estrutura vertical hoje em dia sendo publicados dessa forma clássica, né, de trabalhos de campo. Se alguém até quiser conhecer e quiser comentar alguma coisa, pode até ativar o microfone, tá? Até tranquilo. Bom, e aí por que, né, estudar estrutura, né? Por que preocupar com as estruturas da floresta? E a gente começa a perceber que a floresta ela não pode ser vista simplesmente como uma produção de madeira, ou como uma proteção do solo, ou produção de água. Enfim, a gente tem que ver a floresta muito mais além do que isso. Né? E aí a gente traz, por exemplo, esse é um trabalho muito legal, eu recomendo vocês a lerem, quem tiver oportunidade. Eu vou trazer uma série de artigos, mas muito selecionados, tá? Então fica aí a dica de leitura para vocês depois. Esse artigo ele trabalha um pouco da lógica dos dosséis das grandes árvores, né? E ele tenta abordar o lado ecológico desses grandes dosséis. É muito interessante esse trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Federal de Pernambuco, que tem um núcleo de conservação muito forte lá na Universidade de Pernambuco. E aí ele mostra aqui um pouco do que o dossel é. Né? E aí é interessante que o Puig, daqui a pouco eu vou mostrar, essas imagens aqui, elas são desse livro aqui de baixo, tá? Chama A Floresta Tropical Úmida. Fica também uma dica de livro muito bom, um livro muito fácil de leitura, muito ilustrado, um livro muito interessante de ler. É do Henri Puig. Esse é um pesquisador que trabalhou muito na Guiana Francesa, aqui pertinho da gente, aqui no fronteira norte do país. E aí o Puig, ele fala que o dossel, que 80% da fauna depende ou vive no dossel da floresta. Esse número eu nunca vi outro trabalho, né, dando embasamento para ele, mas lá no Puig ele fala esse número de 80%. E aí é legal que aqui nesse trabalho do Bruno, do Pinho, ele traz um pouco dessa lógica dos serviços ecossistêmicos pensando nesses grandes dosséis. Então, fica aí essa dica e a razão de a gente ter que ir além, né? Por que a gente não pode só ficar com a estrutura horizontal? Por que não ficar só com a estrutura de regeneração natural, que são as estruturas que a gente acaba tendo maior facilidade de medi-las em campo? Por causa que o dossel da floresta é extremamente importante. Grande parte dos serviços ambientais que a floresta presta estão relacionadas ao dossel ou à sua estrutura vertical. Bom, indo um pouco mais além, e aí já para a gente começar a entrar no LiDAR e a gente começar a entrar no nosso tópico principal, né? Então lembrando que eu estou fazendo o caminho inverso do título da apresentação, estou começando então a falar das estruturas da floresta para depois chegar no LiDAR. Aqui é um outro trabalho também recente que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma avaliação da distribuição espacial de dados de campo sobre a floresta amazônica. Eu acho que assim, esse é o tipo de trabalho
que deveria ser extremamente relevante para as agências de fomento ao escolher apoio financeiro à pesquisa, por exemplo. A gente vê claramente que a gente tem uma tendência de amostrar, né, perto dos grandes rios, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico C, no quadro C. E outro ponto impressionante nós temos uma boa cobertura de informação da Amazônia. A gente tem clareiras, a gente tem buracos informacionais, mas a gente tem uma boa cobertura. O problema é que ela é desatualizada. Grande parte dessa cobertura ela vem do projeto Radan, que foi da década de 70. Então a gente já está aí com mais de 50 anos, né, de informação. E aí a gente já precisa, se a gente tira o Radan, olha como é que a gente tem um prejuízo imenso de informação, né, no quadro B. E aí a gente começa, e isso se agrava quando a gente tira o inventário florestal nacional, que grande parte dessas manchas aqui, ó, Acre, Roraima, Rondônia e Roraima, e aqui na parte central do estado do Amazonas, a gente vê que grande parte desses dados não são abertos para a comunidade científica. Então não adianta a gente ter uma cobertura enorme como a do Serviço Florestal está fazendo no inventário nacional, mas não existe uma política de compartilhamento desses dados. Você entra em contato pedindo esses dados, eles não compartilham, né? Eles falam que ainda não existe uma política definida e que esse dado não pode ser compartilhado. Mas como não pode? Né? Então é muito preocupante quando a gente pensa em dados de floresta, né, e em dados de campo, e aí é por isso que aí que começa a entrar uma coisa que é o sensoriamento remoto. A gente precisa de sensoriamento remoto para trabalhar em Amazônia. É claro que o campo não é descartado, pelo contrário, a gente precisa de campo também. Mas esse slide é para mostrar a dificuldade que o campo tem de gerar informação bem distribuída para a nossa floresta. Né? E aí a gente começa a ter uma necessidade de ter uma ferramenta a mais para cobrir a nos ajudar a cobrir esses vazios ou a aumentar o nosso poder de visão. Quem de vocês, aí escreve no chat para mim, porque eu quero saber o quanto velho eu estou. Quem de vocês reconhece essa imagem que está aqui no cantinho, ó, que eu estou passando o slide aqui? Quem sabe o que é isso? Quem souber, fala um sim aí, não precisa contar o que é não. Mas quem sabe o que que imagem é essa, coloca um sim aí para mim. Porque às vezes eu gosto de fazer essas imagens mais nada a ver, porque é uma forma de eu ver o quanto velho eu estou. Apesar disso também ser um pouco triste no final das contas, porque eu vejo que eu estou ficando realmente velho. Então, ó, pelo menos tem muitos sims aí, né? Legal. Então eu fico feliz com isso. Esse desenho era um desenho animado da minha época, né? Da época, sei lá, eu devia ter uns 12, 13 anos, que é o Thundercats. E o Thundercats, ele tinha o principal, né, o personagem principal dessa história, ele tinha essa espada. E quando ele precisava de uma informação que ele não era capaz de ver de imediato, ele usava esse olho de Tandera, que é esse círculo vermelho que tem aí no centro da espada. Então ele usava um olho de Tandera e pedia para que o olho de Tandera concedesse a ele uma visão além do alcance. Né? Então esse era o espírito dessa espada, né? E essa era a grande ferramenta que diferenciava os Thundercats, né, da liga lá que eles lutavam contra. E aí por que eu estou falando essa questão, né, da espada, do olho de Tandera aqui? Porque eu acho que pra gente o sensoriamento remoto ele tem que ser visto assim, não como uma forma mágica, mas como uma ferramenta que nos aumente nossas habilidades sensitivas, né? Ou seja, que nos permita, que o sensoriamento remoto nos permita enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar com as nossas atividades de campo, de forma complementar. Né? Então, agora que a gente vai começar a olhar então o LiDAR, a gente tem que enxergar o LiDAR como isso, como uma ferramenta a mais dentro desse nosso hall de possibilidades que vão nos permitir melhorar a nossa compreensão sobre a floresta e ir além de uma simples
informação, seja ela de campo, seja ela uma imagem bidimensional de um satélite, ou seja lá o que for, ok? Muito bem, então, e aí, só para provocar um pouco, também é uma leitura que eu recomendo muito vocês verem, e aí contando um pouco, eu contei lá no início da minha apresentação sobre os mapas de biomassa. E 2015 foi um ano muito interessante, em torno desse ano de 2015, foi muito interessante do ponto de vista científico, porque vieram vários mapas de biomassa juntos, vários mapas. Então, a gente tem o mapa do Meacher, do mapa do Sassan, o mapa do Nogueira, a gente teve uma série de mapas sendo produzidos muito próximos um do outro, né? E aí, foi interessante que teve o mapa, o Sassan publicou um mapa, acho que se não me engano, em 2014, se não me engano. E aí, em 2015, o Meacher publica o mapa dele. E na publicação do Meacher, ele questiona os mapas anteriores, porque os mapas anteriores eram baseados em sensores remotos. E fala que o mapa dele era mais assertivo, né, mais acurado, porque o dele era baseado em mais parcelas de campo. E aí foi interessante essa resposta. Aí o grupo, né, do Sassan, eles pedem, eles mandam uma correspondência, né, para Global Ecology and Biogeography, que é onde foi publicado o mapa do Meacher, dando uma réplica, né, ao mapa do Meacher. E lá eles falam, eu vou chamar a atenção disso aqui, né, que ao ignorar a larga incerteza associada aos trabalhos de campo, né, as estimativas de biomassa em campo e a significante subestimação espacial os bias, né, e os desvios, os vieses espaciais existentes nas parcelas de campo. Então ele questiona que o Meacher não deveria questionar os sensores remotos da forma que ele faz, sabendo das limitações que os dados de campos também podem trazer para os estudos, né? Então é um jogo de correspondências muito interessantes, e depois tem a tréplica, né? Depois o Meacher responde essa correspondência, e aí fica para vocês, quem tiver curiosidade de ler, né, uma discussão científica de alto nível, eu recomendo então acompanhar esses 3 eventos, que foi a publicação do Meacher, essa publicação aqui, Olhando a Floresta Além das Árvores, né? Que foi uma correspondência, e depois o Meacher produz uma nova correspondência contra-argumentando alguns pontos dessa aqui. E aí essa correspondência ela traz um outro elemento interessante, que é a falsa sensação de que por a gente tocar o diâmetro, ele é mais assertivo do que as outras medições, né? Então a gente tem aquela falsa impressão de que porque a gente foi a campo, abraçou a árvore para medir, de que aquilo é muito mais correto e preciso do que uma informação que a gente obtém de forma remota, né? Que isso de certa forma é uma falácia. A gente não pode, uma coisa não anula a outra, né? É uma lógica que ela não se aplica de uma forma booleana, digamos assim, ok? Então eu recomendo fortemente que vocês leiam essas 3 correspondências. E aqui eu chamo a atenção que é uma coisa que aqui no Brasil a gente faz muito pouco, e eu queria provocar sempre vocês a fazerem, que é fazer as réplicas às publicações, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito ruim de não questionar os colegas, mas não questionar do ponto de vista pejorativo, questionar do ponto de vista do debate científico, né? Muitas vezes a gente pega um artigo, olha para ele e fala assim, nossa, olha só, o cara teve a coragem de fazer isso, mas a gente não reclama, né? Reclama, que eu digo no bom sentido, a gente não faz uma publicação de uma correspondência para a revista apontando aonde estão os possíveis problemas ou questionando determinadas decisões, porque no fundo ciência é isso, né? É um debate. E é justamente no debate em que a gente cria opinião, forma opinião e redireciona opinião,
né? E a gente pode ver que nas nossas revistas nacionais isso é muito subvalorizado, né? A gente não tem o hábito de avaliar os artigos e devolver sobre as críticas, né? E apontar os problemas dos artigos. Então fica essa provocação para vocês, como futuros aí, né, doutores, mestres e por aí vai, para que a gente tenha uma comunidade mais questionadora, uma comunidade mais, né, assim, mais instigadora e provocadora, ok? Bom, e aí entra o LiDAR, e aí a gente vai agora começar a ver por que o LiDAR ele começou a ter uma aceitabilidade tão grande no nosso meio científico, quando a gente compara com outros, né, sensores, por exemplo, o radar, que já estava aí, mas assim, o radar, embora muito usado, ele nunca teve a popularidade que o LiDAR teve, né, que o LiDAR está tendo, né? Então a gente vê depois das imagens de satélite, hoje a tecnologia LiDAR é uma das tecnologias mais usadas no monitoramento de florestas, né? Então, por que isso, né? E aí, para a gente entender esse apelo, né, e por que o LiDAR ele teve um respaldo científico tão grande, a gente vai precisar então entender um pouquinho de como ele funciona, ok? E aí eu vou falar do LiDAR aéreo, que é o que eu trabalho mais no meu dia a dia, mas o princípio é o mesmo para o satelital, para o LiDAR embarcado, né, o terrestre, ou embarcado, ou o portátil, tá? O princípio é o mesmo do que a gente vai estar conversando agora. Então, basicamente, o equipamento LiDAR ele é uma emissão de pulsos, tá? Pulsos laser direcionados a um alvo, ok? Então, no caso, a gente vai trabalhar com uma plataforma aérea, né? Um avião, onde o alvo é a superfície, tá certo? Então, o ponteiro, né? O emissor laser vai estar na base, na barriga do avião, apontando para baixo, emitindo os pulsos lasers em direção ao alvo, que para a gente é a superfície terrestre. E aí, quando eu falo em superfície, eu estou falando de terreno e eu estou falando dos objetos que estão sobre o terreno. A gente vai comentar aqui daqui a pouco como a gente diferencia essas informações quando a gente começa a falar de LiDAR. Então, o pulso laser ele é emitido e o pulso a gente tem que imaginar ele como imagina uma caneta laser usada em sala de aula, né? Ou quando você vai fazer a sua apresentação de monografia ou TCC. Aquela caneta laser é um emissor laser, mas de baixa energia, né? Porque é uma pilha lá pequena, uma pilhazinha, uma bateria pequenininha que está lá dentro da caneta. Mas você consegue ver, ao contrário da luz difusa, né, que o Sol emite, a caneta laser, quando você aponta ela para a parede, você vê. Concorda comigo? Você vê o pontinho vermelho na parede. E por que você vê aquele pontinho vermelho na parede? Porque o laser foi emitido da caneta, bateu na superfície e voltou para o seu olho. Tá certo? E essa energia que voltou para o seu olho, que é aquele ponto vermelho que você vê. Tá certo? Na energia solar, você vê parte dela, né? Você não consegue ver toda a energia. Você vê aquilo que é refletido, os comprimentos de ondas que são refletidos pelos objetos e o seu olho é sensível a ele. Quando a gente pensa, por que a gente vê aquela canetinha laser com uma intensidade tão forte quando a gente compara com outra? Porque a energia, o pulso laser, ele é monocromático e ele é organizado. Então a gente chama de coerente isso. O que é coerente? Todas as ondas elas caminham, elas caminham com a mesma sincronia. Então toda vez que eu tenho um pico de onda, eu tenho em todas elas, e toda vez que eu tenho um vale, eu tenho em todas elas. Então, todas elas vão sincronamente caminhando à medida que o pulso vai sendo emitido. Isso é importante porque essa coerência é que permite, por exemplo, que o avião emita, bata e volte num tempo muito curto, que é a capacidade do sensor de registrar esse retorno e registrar essa manchinha vermelha vista pelo seu olho quando você usa a caneta. Então, de forma semelhante, vai ter um olho dentro do avião. Então, a gente tem um emissor
e um olho, que é o receptor. Então o emissor manda o pulso para baixo, esse pulso interage com os objetos e retorna. Quando ele retorna, ele é captado pelo sensor de recepção. Ok? O que ele registra? Então, isso aqui, ó, é o que é o pulso de energia. Então, a energia saiu do avião e aí ele começa a observar, o olho, né, o receptor começa a observar, o olho começa a observar. Então ele não vê energia, de repente ele começa a receber energia de volta. Então, essa energia de volta significa que o pulso está interceptando alguma coisa. Então, no caso aqui, ele está interceptando o dossel. Essa energia começa a voltar, até que ela atinge um pico. Esse pico é quando grande parte dessas ondas que foram batendo em folhas, em galhos, foram voltando e foram sendo registradas. Então você tem um pico. Como o pulso, parte das ondas continuam, elas passam pelos buracos do dossel, a gente tem de novo uma baixa de energia retornada, e aí o pulso continua viajando nesse espaço vazio até que ele atinge a superfície do terreno, que dele não tem mais como passar, e aí ele volta a ter um retorno, e aí você registra um pico de energia de volta. Então, quando a gente percebe aqui, olha, as ondas que formavam esse pulso, né? Então imagine que aqui, ó, a gente tem uma onda descendo aqui pelo pulso, parte dessas ondas bateram na copa e voltaram, só que parte das ondas passaram pelos buracos do dossel, bateram no terreno e voltaram. Então esses pontos de alta receptividade, ou seja, de uma alta reflectância, a gente tem esses dois picos, um pico formado pelo dossel da árvore e outro pico formado pelo terreno. Então quando a gente processa isso no equipamento que está aqui dentro do avião, a gente vai registrar um retorno aqui e um retorno aqui. Então esse pulso foi capaz de registrar dois retornos, um aqui e um aqui. Ok? Então na nuvem de pontos, a gente vai ter, vindo desse pulso, a gente vai ter dois pontos. Ok? Então essa é uma atividade que a gente chama de discretização, ou seja, a gente geralmente trabalha em monitoramento de floresta com o LiDAR discreto, que é esse ponto discreto, é que a gente transforma essa energia registrada em dois pontos de picos de energia registrada. O que eu registro no final, né? Então esse ponto, o que eu guardo desse ponto? Basicamente a distância dele para o terreno. E como que eu faço isso? Calculando d igual a vt. Lembra lá da física? Distância igual a velocidade vezes tempo. Então, se eu tenho uma luz na velocidade, um pulso na velocidade da luz, eu tenho um tempo de viagem do pulso até aqui e volta. Esse tempo, se eu tenho tempo que ele foi e voltou, e eu tenho a velocidade, eu calculo a distância. Então eu consigo calcular a distância daqui até aqui. Se eu sei a altura de voo, por diferença eu sei a altura da árvore até a base do terreno. Entendido? Então o que a gente vai registrar para esse ponto é a distância do ponto ao terreno. E a gente calcula isso baseado no cálculo. Então, só para aproveitar aqui, vou pedir licença para vocês, só para a gente resgatar rapidamente lá da física aquela lógica, né, de D igual a VT. Ok? Então, se eu tenho aqui a velocidade da luz e se eu tenho aqui o tempo de voo, né, lembrando que o pulso sai do avião, atinge um objeto e volta. Então esse tempo ele tem que ser dividido por 2, ok? Porque é o tempo de ir e de voltar. E aí eu tenho aqui a distância. E aí eu posso calcular rapidamente essa distância, que é a distância do avião até o objeto. Ok? Só que se eu sei a altitude de voo, eu consigo calcular a elevação do objeto. Ok? Entendido? Tudo bem essa lógica?
Agora, olha só, viram como é muito simples a gente pensar em LiDAR? Alguém já trabalhou com radar? É muito mais complexo. Né? Então, quando o radar, você tem a interferometria, você tem a polarização. É muito mais complicado de você fazer a computação quando a gente pensa em radar. Se eu penso em imagens de satélite, a gente não consegue nem fazer a computação de volume, de altura. Porque aí eu tenho que fazer a estereoscopia primeiro. Então tem que ser satélites que tiram imagens estereoscópicas para me permitir fazer a tridimensionalização das imagens e obter alguma coisa de elevação. Ok? Então veja que a gente começa. É por isso que o LiDAR se popularizou tanto, porque ele é muito simples. A lógica de trabalho do LiDAR ela é muito simples. Né? Você consegue facilmente fazer a computação. Agora imagina 1000 pulsos por segundo, 100 mil pulsos por segundo saindo de um equipamento. É isso que vai fazer. Por isso que a gente precisa de um computador aqui dentro. Porque a taxa, a frequência com que eu emito pulsos é assustadoramente alta. E aí essa computação a gente tem que estar fazendo o tempo todo, para cada pulso emitido, fazendo esse registro, para que a gente possa então converter em distância depois. Ok? O que acontece aqui é o seguinte, para ele entender como um pico, tem que haver ele usa curvas morfológicas, né? Um filtro morfológico. Então ele vai filtrar com base na forma de sino. Ok? Então ele vai passar um filtro aqui em cima dessa energia e vai detectar os picos. E aí ele faz quando o pico passa de um determinado valor, ele registra como um ponto discreto. Então há sempre um delay, digamos assim, né? Onde precisa haver um valor, um threshold, né? Um valor limiar, aonde a energia passando ele registra como um pico. E aí depois que ele passa desse limiar, tem um tempo até ele poder registrar um novo pico, que a gente chama de swallow, né, de engolir. Então existe um tempo em que, se você tem dois picos muito próximos, o LiDAR ele perde o segundo pico. Tá certo? Então é claro que hoje os equipamentos estão muito melhores, né? Então esse swallow diminuiu, esse tempo de registro ele diminuiu. Mas existe vamos dizer assim, uma tolerância em que quando está abaixo dessa tolerância ele não é capaz de registrar um novo pico. Bom, aí então quando o principal produto quando a gente pensa em LiDAR discreto, né, Eric, aqui é importante a sua pergunta, que quando a gente pensa em LiDAR discreto, a principal produto é uma nuvem, ok? Como essa aqui que vocês estão vendo. Então, ó, esse aqui é uma nuvem, essa aqui é uma nuvem e esse aqui é uma nuvem, né? Aqui eu estou vendo ela num tridimensional forçado, né? Um 2,5, 2D,5 que a gente chama. Esse aqui também. E esse aqui eu estou vendo a nuvem de lado, né? Que a gente chama de 2D, ok? Aí aqui é importante porque eu quero diferenciar com vocês como aquela ideia que eu falei dos processamentos, tá? Então tem várias formas de eu ver a nuvem, de eu processar essa nuvem. Então eu tenho aqui a nuvem tridimensional, então são os pontinhos aqui e eles estão coloridos por altura, ok? Pontos em vermelho estão mais altos, pontos em azul estão mais baixos. Se a gente tem pensando em contexto, pontos mais da copa vão estar de verde para vermelho e pontos mais próximos do terreno vão estar mais tendendo ao azul, ok? É assim que a gente descobriu a altura da árvore gigante, por exemplo, né? Que a gente viu que uma árvore gigante, não é essa nuvem, mas é só mostrando qual é o princípio. A gente rastreia dentro da nuvem aquele pontinho mais alto e aquela formaçãozinha de copa a gente isola como uma árvore, encontra o terreno debaixo dela e calcula a altura daquele ponto mais alto para o ponto mais baixo. E aí a gente tem uma medida da altura. Então, Bruce, é um exemplo de que a gente espera, na verdade, que a árvore tenha mais do que 88,5 metros, né? Porque tanto pela questão do tempo em que ele leva para registrar o primeiro retorno, até a questão
dele necessariamente, não necessariamente ele atingiu o ponto mais alto da árvore, né? O pulso pode ter batido, às vezes, numa parte lateral da copa, por exemplo, né? E não no ponto mais alto. Então há, de certa forma, uma subestimação da altura, uma subestimação sistemática da altura, né? Das alturas medidas em LiDAR. Mas isso estudos mostram que isso é em torno de 1 metro, 1 a 2 metros de subestimação de alturas de árvores individuais. Veja que esse não é erro na medição da altura, é na medição da altura da árvore. Okay? A precisão do LiDAR é de torno de 10 a 15 centímetros na precisão vertical. Então, ele é um equipamento altamente preciso na medição que ele faz. Essa superfície que está aqui embaixo é o que a gente chama de MDT, ou DTM, Digital Terrain Model, modelo digital de terreno. É a primeira superfície que a gente gera quando a gente vai pensar no fluxo de processamento da nuvem. Ok? Então a gente gera essa superfície e ela é para a gente a demarcação do que é terreno para nós. Ok? Eu posso fazer uma outra superfície que é tocando os pontos mais altos do terreno, da nuvem. E esse é o que a gente chama de DSM, Digital Surface Model, modelo digital de superfície. Ok? Então aqui eu vou voltar lá para o meu quadro. E aí eu vou trazer um outro comentário para vocês. Então, olha, imagina que aqui, ó, eu tenho uma nuvem, ok? Esses são meus pontinhos de nuvem, tá? Estou vendo a minha nuvem de lado, então eu estou vendo a minha nuvem igual essa aqui, ó, lateralmente, tá certo? Por onde vai passar o meu modelo digital de terreno? Vou desenhar ele em preto. Ele vai passar tangenciando os pontos mais baixos, ok? Tá certo? Se eu olhar para o meu modelo digital de superfície, vou desenhar aqui em verde, ele vai tocar os pontos mais altos. Ok? Agora eu pergunto para você, a árvore mais alta aqui é essa? Por que eu não posso responder essa pergunta de cara assim? Porque Ver a diferença. isso, eu tenho que calcular a diferença. Então eu tenho que pegar o DSM menos o DTM. Ok? E aí, isso vai gerar uma superfície que a gente chama de CHM, Canopy High Model, ou em português, Modelo Digital de Altura de Dossel. Ok? Aí, se eu pegar... Aqui vai ser algo mais ou menos assim, né? Ó, se a gente for pensar, ó. Ok? Porque qual que é a ideia? Eu tenho que pegar... eu tenho que representar o terreno como plano. Tá certo? Então aqui eu tenho o CHM. Tá certo? Então a minha árvore mais alta é essa aqui, ó. Dentro dessa minha área. Tá bom? Então esse... Desculpa. Esse é um cuidado que vocês têm que ter de tomar, de fazer essa relação entre os produtos. E essa superfície cinza, isso é um raster, ok? Todo mundo lembra disso do SIG, né? Dos produtos do SIG. A gente tem camadas vetoriais e camadas matriciais. Então, superfícies, modelos digitais, são camadas matriciais, né? Então, são rasters, ok? Tudo bem? Nisso aqui, todo mundo lembra desses conceitos lá do SIG? Então, por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma grade, né? Uma matriz, cada pixel tem um valor numérico. Né? No DSM e no DTM, qual é o valor numérico associado a cada pixel? Elevação. Então, se a gente está falando de elevação, a gente está falando em relação ao geoide, ou ao ponto de referência, ou à superfície de referência.
Eu não vou entrar muito em detalhe não, que isso é SIG, tá? Mas só para vocês irem conseguindo conectar as coisas que vocês estudam, né? Quando a gente olha a grade que forma o CHM, a gente está falando de altura. Por isso, ou seja, é em relação ao terreno. Ok? Então, quando você vai olhar um modelo digital de terreno, você vai ver lá o valor do pixel, sei lá, aqui na minha região vai estar 1.400, 1.300 metros, 1.200 metros. Por quê? Porque aqui em Diamantina eu estou na região alta, né? O meu geóide em relação ao nível do mar eu estou a 1.300, 1.400 metros. Então a minha elevação do meu modelo digital de terreno vai acompanhar a minha referência, que no Brasil a gente usa o nível do mar de Imbituba, que é um marégrafo que a gente tem. Quando a gente pensa em elevação, é a mesma coisa. Além do terreno, eu adiciono os objetos que estão em cima da superfície. Então, eu também tenho elevação. E aí, quando eu desconto elevação do terreno pela elevação da superfície, eu chego na altura, né? Que é a distância que os objetos estão do terreno. Tá certo? Então, cuidado com essas diferenciações para quando vocês estiverem usando ou interpretando uma nuvem LiDAR ou um produto LiDAR corretamente, tá? Veja que esse ponto, essa nuvem aqui, olha, vamos voltar agora para a apresentação. Essa nuvem aqui é um é uma nuvem normalizada, ou seja, se eu pegar os pontos mais altos dela, eu produzo CHM. Por que você sabe disso? Olha o terreno aqui, ó, zeradinho, né? Então lembra lá do esqueminha? Quando a gente tem o terreno zerado, significa que a gente tem uma altura e não mais elevação. Ok? Então aqui a gente tem uma nuvem que a gente chama de nuvem normalizada. Veja que aqui eu não tenho a nuvem no zero, né? A nuvem ela varia conforme o terreno. Aqui também a nuvem varia conforme o terreno. Nessa aqui não. O terreno está zerado. Então esses são nuvens originais e essas aqui são nuvens normalizadas, que é o nome que a gente dá para esse item aqui. Ok? Então uma forma da gente reduzir a nuvem é transformando ela em superfícies, e aí as mais comuns é modelo digital de terreno, modelo digital de superfície e modelo digital de altura de dossel. E a outra forma é eu pegar a nuvem e olhar a distribuição dos retornos. Então o que eu começo a ver? Olha como é denso aqui e olha como é denso aqui. Por que aqui é denso? Porque eu tenho muito retorno na copa da árvore. Por que aqui é mais raro? É mais vazio, né? Eu tenho menos ponto aqui. Porque aqui eu tenho basicamente os fustes das árvores. Então, menos objeto para o laser interceptar. E aqui, de novo, eu tenho muito, porque aqui eu tenho subbosque e o terreno. Então, todos os pontos vão parar aqui. Então, veja que eu tenho mais pontos aqui, o meu histograma representa de forma que eu tenha mais pontos aqui. Né? Eu tenho um pico de frequência de pontos, né? Frequência de pontos na altura aqui de 25. E eu tenho outro pico de pontos na altura do zero, né? Do terreno. Então isso mostra para mim que a minha floresta ela tem uma baixa intensidade de objetos no seu interior e uma alta intensidade de objetos na sua copa. Isso aqui é o que a gente chama de perfil de dossel, ou canopy high, o profile, né? ou a distribuição de pontos do meu dossel. Ok? Entendido? E aí eu posso transformar essa nuvem em métricas, que é quando a gente fala percentil 90, percentil 95, desvio deixa eu ver aqui, altura máxima, altura de copa, desvio da copa, né, que é o thick, que a gente chama, fugiu o nome, a espessura da copa, medidas de proporção, tá certo? Aí a gente começa a poder enxergar essa nuvem através de diferentes métricas de acordo com a nossa demanda.
Ok? Então, até aqui, o que, que a gente consegue ver? Que a partir da nuvem eu consigo fazer uma série de produtos em relação a isso. Ok? Alguma dúvida desses produtos? Alguém gostaria de comentar algum deles? E eu percebi em alguns artigos que o termo que vem do inglês, né, que significa dossel, ele é relacionado a toda a vegetação, tipo do topo ao chão da floresta. Então, assim, quando você está falando do céu, você está se referindo a toda a vegetação, né? Esse é o termo mais consolidado, né? A pergunta é super legal porque eu lembro quando a gente começou a trabalhar com LiDAR, a gente teve muito problema nas traduções, né? Então, por exemplo, se você pegar vários artigos em português, você vai ver que, lembra que eu chamei de MDAD, Modelo Digital de Altura de Dossel? Vão ter autores que vão usar outros nomes, modelo digital de copa, modelo digital de altura de copa, enfim, é um grande bagunça na hora que você começa, mas isso é normal, toda a área que está sendo mais nova, né, até que os termos comecem a entrar no consenso, a gente tem de fato essa diferenciação. O problema é que dentro da própria ecologia você tem uma diferença também de definições, né? Tem autores que vão chamar dossel é só a porção de folhas, né? Aquela porção verde da floresta. Tem já outros autores que já consideram mais a parte superior das folhas. Enfim, você vai ter uma variação muito grande. E o que eu costumo... Eu sou uma pessoa, eu não gosto muito de discutir definições. Então eu acho, mas assim, não é que eu esteja me esquivando, mas é que a minha posição é assim, defina o que é para você e deixe todo mundo saber, né? O que eu quero assim, seja transparente com a definição que você optou por usar, né? É claro que isso é quando essa definição ela não é um consenso, óbvio, né? Quando a definição é um consenso, acho que a gente não tem que discutir muito mesmo não. Mas quando a gente tem essas variações, pega uma, define isso, deixa no seu trabalho bem claro que você está usando aquela definição e segue adiante. Tá certo? Porque aí se alguém entender que é diferente, ele com a sua definição ele sabe o nome que ele deveria dar para aquilo. Tá? Então eu estou dando essa fala toda porque você não vai encontrar um consenso ainda dessas nomenclaturas. Né? Quer ver uma outra brincadeira, uma outra coisa também interessante relacionado com essa pergunta sua? Deixa eu voltar aqui. Olha, qual é o correto? Até o Danilo tem a opinião dele, eu tenho a minha, ó. Mas vamos lá. Qual é o correto? Vou escrever aqui de várias formas, ó. Pois é. Tá vendo? Então, para começar, cada um tem a sua opinião. Depois eu não vou falar qual que é do Danilo, não. Depois ele conta a dele. Mas a minha, eu gosto desse termo aqui, ó. Tá certo? Aí se você começa a ver material, você vai encontrar os três. Estão errados? Não, não estão. Né? E assim, até a área não definiu ainda qual é o termo ideal. Né? Aí uns falam que tem que ser assim, porque o radar... Aliás, uns falam que tem que ser assim, né? Com L maiúsculo, porque o radar é assim. Né? O radar, você não escreve o radar assim. Né? Enfim, você tem. Aí tem. Cada um vai definindo de uma forma. Eu gosto dessa forma por causa do acrônimo do inglês, que são as iniciais das palavras. Né? E o I, ela não é inicial, o I é do light. Né? Então por isso que eu gosto do I minúsculo. Mas enfim, aí volta naquela questão um pouco de variações de definições, que eu acho que não vale, que nem eu estava te falando, acho que não é uma discussão que foge um pouco do tema nosso, mas eu acho que ela é válida, eu acho que é importante você ter consciência de que varia mesmo, e aí você acaba tendo que escolher, né, qual é a definição que você vai usar mais na sua área, tá bom? Aqui eu mostro só para enriquecer um pouco a discussão, né? E aí por isso que a gente eu vou entrar já para um pouco do que eu quero finalizar a nossa apresentação, que é um pouco dessa questão da riqueza de informação que o LiDAR traz para a gente, né? Então veja como a gente começa a ver a floresta. Então veja que essa floresta está sendo representada por esse perfil, ok? Essa floresta por esse, essa por esse. Só um detalhe. Isso aqui
E esse vai ser muito legal que o Danilo vai mostrar para vocês uma outra coisa na apresentação dele. Isso aqui a gente chama de CHP, Canopy High Profile, ok? Isso aqui é somente é um histograma, né? Não sei se vocês estão percebendo, é um histograma muito simples, é o número de retornos na classe de altura, ok? Muito simples, né? Aí o Danilo vai mostrar para vocês que ele desenvolveu junto com o Stark, né? Trabalharam muito levando esse histograma para um grau a mais, que é o LAI, né? O Leaf Area Index, ok? Então você vai ter, ele transforma, isso aqui é uma frequência, só que como esses retornos de baixo, eles são dependentes da densidade do dossel, concorda? Se o dossel é denso, eu tenho menos retorno embaixo. Então acaba que aqui você tem uma influência, né, uma dependência da frequência das classes mais baixas, da densidade das classes mais altas. Então eles propuseram uma forma de você corrigir isso e transformar isso num outro tipo de métrica, que aí ele vai discutir com vocês mais adiante. Ok? Mas veja que aqui eu estou trabalhando de uma forma bem simples, eu estou falando simplesmente de um histograma de frequência. Quando eu pego esse gráfico aqui, eu mantenho ela bem simples, histograma de frequência. E aí olha só que bacana, a gente começa a ver que a estrutura da minha floresta começa a variar de acordo, né? O meu histograma também começa a variar. Então eu começo a ter uma informação super rica. Agora, além de isolar a árvore, de ver copa, diâmetro de copa e tudo mais, eu consigo também ver como a densidade do dossel ou da estrutura do dossel ela se comporta dentro da floresta. E aí começa a abrir um mundo super interessante que a gente começa a falar dos EBVs. E aí é um outro artigo também para vocês lerem, tá? De recomendação para vocês, que acho que é o último artigo que eu recomendo para vocês, né? Nessa minha fala de hoje. Mas vale a pena vocês lerem, porque é uma discussão que eles trazem sobre os EBVs, né? Que é o Essential Biodiversity Variables. Ou seja, como a gente consegue gerar indicadores de biodiversidade a partir de sensores remotos, ok? Então esse artigo ele vai discutir um pouco de como a gente conecta as camadas de informação, né? Então é o que vocês vão perceber. Eu estou falando muito disso aqui, ó, do LiDAR aéreo. Mas a gente tem o LiDAR satelital, a gente tem o LiDAR em drone, a gente tem o LiDAR terrestre, a gente tem o LiDAR portátil, a gente tem várias camadas de informações que enxergam porções e níveis diferentes da floresta. Mas como que a gente consegue fazer com que essas coisas conversem entre si, né? E uma das coisas que a gente tem defendido muito são justamente os profiles, né? Seja de LAI, seja de pontos, seja de outras métricas possíveis, mas são justamente a gente poder olhar para a estrutura vertical da floresta de diferentes formas e ver como essas estruturas elas representam a biodiversidade da floresta, né? Então esse artigo aqui fica a dica. E aqui ele discute, né, que quais são os EBVs e o que é possível a gente ver de LiDAR, o que é possível ver em campo, em satélite, né? Então vocês vão conseguir, ele discute um pouco nesse artigo das diferentes variáveis de biodiversidade e quais são os sensores remotos capazes de indicar alguma coisa sobre essas variáveis de biodiversidade. E eu acho que esse é o ponto essencial, né, que eu gostaria assim, de começar a encerrar a minha fala, trazendo para vocês um pouco do como é importante vocês entenderem que sensoriamento remoto é ferramenta, não é trabalho principal, né? Vocês não estudam sensoriamento remoto como quem vai desenvolver um sensor novo. Vocês estudam aplicação. Então, o foco de vocês tem que ser o que eu quero estudar. E depois disso qual é a ferramenta ideal para estudar o que eu quero. Ok? Então, não é porque eu tive uma aula muito legal de radar que eu quero agora usar radar. Não, será que o radar é a ferramenta ideal para aquilo que você quer estudar? Pode ser que você vai desenvolver um método que torne o radar interessante. Ou se você desenvolver um método que torne o LiDAR interessante para uma determinada informação.
para um determinado estudo. Mas, num princípio, a gente conhece as limitações dos nossos sensores, né? E esse quadro ele mostra um pouco isso, que nem todo sensor é ideal para todas as ferramentas. Ok? E a gente pode ser que a gente tenha que combinar sensores ou combinar variáveis que conversem entre os sensores. E esse tem sido um grande desafio hoje mundial, né? Dentre principalmente algumas agências de fomento, tem incentivado muito o desenvolvimento de protocolos que fazem com que esses níveis possam conversar entre si. Por exemplo, como que eu pego uma medição do satélite e comparo com uma medição do LiDAR aéreo? Né? Como que eu faço essas duas medições conversarem? Né? Isso é um desafio que a gente tem tido grandes por exemplo, instituições financiando pesquisa para aumentar a compatibilidade dos diferentes sensores remotos. Esse quadro ele mostra um pouco disso, né? Assim, diferentes níveis de informação, você tem que combinar isso para gerar informação que pode ser de fato aplicada no mapeamento e na tomada de decisão. Né? Então você precisa trazer ground data, trazer informação de dados de campo georreferenciada, imagens de satélite, drone, aéreo, combinar isso num SIG, né? Processar, gerar novas métricas, gerar indicadores, trabalhar a informação para que ela possa compor uma base de dados que possa ser de fato útil para a tomada de decisão das diferentes pontas do processo e do sistema, né? Desde de políticas públicas até para a ciência propriamente dita. Né? Sei lá, como um cara que estuda de biodiversidade de sapo na Amazônia pode usar um dado de sensor remoto para modelar, né, sei lá, aonde estão as principais localizações, locais de diversidade de sapo, por exemplo. Né? Enfim, a gente começa a ter que gerar um instrumental de dados e de informações para auxiliar as diferentes tomadas de decisão. Né? Então esse quadro ele vai tentar resumir para vocês um pouco isso, como que essas coisas podem conversar. Bom, eu fecho a minha apresentação por aqui. A ideia foi provocar um pouco vocês então nesses pontos. E aí eu só queria então chamar a atenção que o Canopy High Model ele é uma possível fonte de informação do sensor LiDAR. Né? Mas a gente viu que, na verdade, hoje a gente consegue muito mais além do que o CHM, né? Que é uma grade, é um raster. Hoje a gente consegue olhar para a nuvem como muito mais próximo do seu lado tridimensional do que o do seu lado bidimensional. Então hoje o raster, a gente hoje consegue ir muito além, né, do que simplesmente a geração de um raster com a altura da floresta. A gente consegue trabalhar aí muitos outros elementos verticais da floresta a partir desse conjunto de informações do LiDAR. Eric, Sim.